Então vamos começar pelo maior número, a maior despesa, que é a remuneração do pessoal civil. A Secretaria de Educação do município de Bertioga é a secretaria que detém o maior número de funcionários do município. Então, efetivamente, o maior gasto da secretaria é com mão de obra, é o maior gasto do município. E aí, vocês veem que nós tínhamos em 2013, realizado, a LOA de 2013 previu um gasto aí de 38 milhões, quase 39 milhões, né, de remuneração. Em 2014 foi para 46 mil. Por quê? Porque se integrou aos funcionários um plano de saúde. E esse plano de saúde teve um impacto, porque são 700 funcionários com um plano de saúde. Então nós demos uma melhoria para os funcionários, nós, população, demos, que esse impactou na folha de pagamento, porque qualquer coisa que a gente fizer a mais se traduz em um número a mais. Então, esse foi o grande impacto de um ano para o outro. Se você pegar, além, evidentemente, de um crescimento vegetativo da folha de pagamento, existe uma política que todo mundo que é funcionário público aqui no município de Bertioga sabe que existe uma promoção vertical e uma promoção horizontal. Então, conforme o tempo passa, o funcionário de carreira, ele acaba tendo uma remuneração, ele sobe um degrau. E na medida que ele cresce e sobe esse degrau, a folha tem um reflexo na despesa na folha de pagamento. Esse mesmo reflexo acontece de 2014 para 2015 e de 2015 para 2016, considerando, inclusive, que em 2015 fizemos mais um concurso público, porque nós tínhamos uma defasagem de profissionais. Nós estamos num município que vai para os seus 25 anos, e todo mundo sabe que aqui professor se aposenta com 25 anos. Então nós vamos ter aqui, daqui para frente, alguns professores que vão começar um processo de aposentadoria, temos outros professores que gozam de licença médica, então, efetivamente, nós temos um número maior do que classes, temos um número maior do que professores. Outra coisa, diferentemente daqueles que trabalham na iniciativa privada, nós que trabalhamos, e eu sempre trabalhei na iniciativa privada, você tem um mês de férias. O funcionário público tem um mês também de férias, mas tem uma licença-prêmio a cada 5 anos. Ele tem a falta abonada, é um direito legal, está previsto em lei. Então, ele pode, necessitando, solicitar essa falta abonada. Então, efetivamente, existem vários mecanismos que permitem que o funcionário público se ausente legalmente, e eu estou dizendo que são mecanismos legais, que se ausente do serviço. Toda vez que um funcionário se ausenta, você tem que colocar um outro funcionário para cumprir aquele papel, principalmente se essa ausência for num dia que tem aula, porque você não pode dispensar os alunos, apesar da legislação ter toda essa característica. Por exemplo, se eu estou no serviço médico, falta um médico, eu posso pedir para que outro médico atenda os pacientes, até criando uma fila maior. Mas, efetivamente, numa escola, isso muitas vezes não acontece. Então, você tem toda essa questão que acaba impactando. Dessa forma, nós temos um custo de pessoal que está traduzido aí. Cada vez que a pessoa falta e eu não tenho uma pessoa que o substitua, nós temos que pagar hora extra. E a hora extra tem um custo de 100%. Então, como melhorar essa situação? Como nós fizemos agora. Para o próximo ano, por exemplo, as férias somente dos professores, as férias aconteciam no mês de janeiro. E todos os outros profissionais da educação tiravam férias, inclusive quando a escola estava tendo aula. Nós fizemos a seguinte proposta, mudamos isso. Hoje, todos os funcionários da educação só vão tirar férias nas férias escolares. Então, efetivamente, no mês de maio, um secretário não vai mais poder tirar férias, nenhum diretor, nenhum inspetor. Ele vai ter que optar em tirar no mês de janeiro ou de fevereiro, ou no mês de julho. Então, se nós compararmos uma escola com um navio, nós vamos saber que aquele navio, quando ele estiver parado no porto, que a tripulação pode descer, pode descansar, e nós vamos fazer a manutenção do navio, nós vamos cuidar do navio. Agora, quando aquele navio estiver navegando, nós vamos precisar que todo mundo esteja a bordo. E isso não acontecia pela nossa legislação.
Então, eu acredito que isso pode ser uma melhoria. Nós temos que ter algumas medidas no sentido de incentivar as férias e organizar isso. Bem, nós temos também aqui, em 2016, esse número que a gente coloca é um número tímido, tá? Por exemplo, nós estamos aqui considerando, estamos mandando na próxima terça-feira para aprovação na Câmara Municipal, a criação de novos cargos, 30 cargos de professores. Por quê? Para que a gente possa dar conta das escolas que estão sendo inauguradas. Tem gente que fala, poxa vida, inaugurou a escola, ela não pôs professor, não pôs. Primeiro, não tinha concurso público. Segundo, não tinha um número suficiente. Então, nós estamos agora, para você contratar mais professores, nós temos o concurso público em aberto, mas nós temos que criar os cargos. E para que a gente crie os cargos, nós temos que fazer um estudo de impacto orçamentário, porque você não pode criar o cargo sem ter o lastro orçamentário para que isso exista. Então, nós estamos fazendo todo esse estudo. Hoje eu tive a notícia do Fernando, que está lá olhando, que nós conseguimos. Por quê? Porque não podemos legalmente passar do limite prudencial de 51% do orçamento com despesas de pessoal. Então, efetivamente, as regras são essas. Então, quando um vereador ou quando a população reclama de um serviço público, é importante a gente ter o conhecimento de dar a resposta adequada e saber que as regras que nós temos que trabalhar são regras feitas legalmente e a gente não pode trabalhar de forma diversa delas, mesmo que a gente entenda que seria melhor de outra forma. Só que ao administrador público cabe somente fazer aquilo que é permitido em lei. Ao administrador privado ele pode fazer tudo aquilo que não é proibido em lei. O administrador público só pode fazer aquilo que a lei permite. Então nós temos que sempre levar essa condição. Outra questão também interessante é vocês olharem para o item 9, serviços de terceiros. Vocês percebem que nós gastamos aí no ano de 2013 9 milhões, quase 9 milhões e 600, no ano de 2014 11 milhões, no ano de 2015 12 milhões, e estamos prevendo no ano de 2016 16 milhões. O que é isso? É o contrato com a ACCB, é o contrato com a Monte Azul, é o contrato da manutenção das escolas, é o contrato com a aviação, Bertioga, onde que nós estamos, tem a questão dos passes escolares. Grande parte desses contratos traduzem simplesmente uma coisa: mão de obra. Por que mão de obra? Porque quando eu tenho 80 cuidadoras e quando as pessoas que têm filhos especiais necessitam de mais cuidadoras, nós temos que contratar mais cuidadoras. E eu posso garantir para vocês que o custo de contrato de uma cuidadora pela CCB é um custo muito menor do que se ele fosse um funcionário público contratado. Então, nós temos, mas tem que ter o orçamento. O custo de limpeza, o custo de manutenção, a manutenção predial, que foi a equipe de manutenção predial que foi montada, ela tem hoje um grupo de pessoas que tem equipamento, serviço, e que está fazendo um excelente trabalho nas escolas. Só que é um trabalho que é feito dentro de um tempo. Não se corrige 20 anos em um. E nem se corrigirá em 2 ou 3. Nós precisamos fazer os serviços que tem necessário. Então, esses serviços aqui que eu vou voltar, de terceiros, também representam pessoas. Então, toda vez que a gente olhar e falar assim, Ivan, nós precisamos fazer alguma coisa, o governo precisa tomar medida de austeridade em relação ao orçamento. Evidentemente, nós não vamos fazer orçamento municipal ficar menor se a gente começar a pensar em economizar papel. Papel é um item aí, tá aqui. Se vocês somarem 38 milhões em 2013 com 10, 48 milhões, no orçamento de 74. Nós estamos falando praticamente que 50 milhões se gasta com mão de obra e 24 milhões em todos os outros itens. Então, efetivamente, se não houver uma transformação de mão de obra, nós não podemos medir. Mas como que vai fazer? Vamos mandar o pessoal embora, Ivan? Como é que faz? Se precisa de professor. Se os professores cada vez querem também mais benefícios, mais serviços, eles têm direito a plano de saúde? Todo mundo, lógico que tem. Tem melhor qualidade, querem fazer cursos, querem ser treinados, tudo isso tem um custo. Então, o que nós precisamos lutar? Pela produtividade. Nós temos que lutar pela uma melhor qualidade do funcionário público, porque aí sim, nós vamos ter mais gente preparada, custando, porque para mim funcionário caro não é o que ganha bem.
Funcionário caro é o que não produz. Funcionário caro é que não dá o resultado que a gente espera dele, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública. Então, a única forma é essa. Porque pode mandar o funcionário público embora? Não. Está aqui. Crescimento vegetativo da folha é esse. E nós vamos precisar de mais funcionários e mais professores para fazer as escolas funcionarem. Cada escola inaugurada é X professores. Cada classe de infantil são 3 professores. Então, toda vez, e se todos viessem, não tivesse falta, mas não é assim que acontece. O professor fica doente, ele não vem, ele está aqui. Então tem uma série de coisas. Então nosso problema é gestão de mão de obra. Grande parte do problema é esse.